Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta. Muito boa tarde, torcedor vascaíno. Muito boa tarde, torcedora vascaína. Aqui quem fala é Juan de Lima e mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Primeiro boletim de notícias dessa semana, essa segunda-feira. Semana aí se iniciando com expectativa de reforço, reapresentação de jogador que veio da seleção, isso mesmo, Andrei Santos. Nesse dia 27 aí de março, vamos atualizar você com tudo que vem acontecendo de notícia aí nos últimos dias do nosso Vascão, beleza? Então conta aí com sua audiência. Peço você para deixar o like aqui logo no início do vídeo para ajudar aqui o canal do Pedrosa. Ultimamente a gente deve ter live essa semana com o Pedrosa, muita coisa essa semana deve acontecer, então muita novidade. Então se inscreva aqui no canal para você não perder nada aqui do canal do Pedrosa, muita notícia exclusiva em breve. Então se inscreva aqui e ative o sininho das notificações. Siga a gente aqui nas nossas redes sociais para acompanhar tudo. Tá aqui meu Twitter, meu Instagram na rede social, tudo aqui na descrição e também o de Lucas Pedrosa, beleza? Conto aí com sua audiência e vamos logo para as informações. Bem, titular aí do Vasco na seleção brasileira contra o Marrocos, na derrota da seleção brasileira contra o Marrocos nesse sábado, Andrei Santos desembarcou no Rio ontem e deve se reapresentar no Vasco amanhã no CT Moacir Barbosa. Ele que foi convocado, o atleta aí que pertence ao Chelsea, foi vendido para o Chelsea no início do ano e está emprestado aí ao Vasco. Foi convocado para a seleção brasileira pelo técnico Ramon Menezes. Ele jogou como titular, acabou que a seleção saiu com a derrota sobre o Marrocos, enfim, ainda é um período inicial, mas acho que foi importante para ele. O que se sabe também é que muito provavelmente ele vai atingir com essa convocação e essa titularidade, ele deve atingir a pontuação ali para conseguir o visto, né, para o Chelsea, porque para quem não lembra, Andrei Santos não foi de fato reforço do Chelsea, ele foi só apresentado, mas não está no Chelsea por enquanto, por uma questão de visto, então ele tem que ter uma pontuação lá para atingir essa questão. E com essa convocação, com essa titularidade na seleção brasileira, ele deve sim atingir aí esses pontos e quem sabe aí no meio do ano, com certeza deve estar de saída do Vasco e aí saindo para a equipe dele, que é quem pertence à equipe inglesa lá, a equipe londrina, né, do Chelsea, os Blues. Com isso, o Vasco tem que ir atrás aí de reforço, né? O Vasco agora que sabe quando Andrei Santos deve sair, então o Vasco trata como prioridade a questão dos volantes e a gente vai trazer informação já já. Bem, outra informação super importante aí, né, que o Vasco foi eliminado para o Flamengo no Campeonato Carioca, na semifinal, e acabou que vai ter um período longo de preparação para o Campeonato Brasileiro. E com isso, o Vasco aí marcou um amistoso contra o Atlético Clube de Minas Gerais. O clube que chegou na semifinal do Campeonato Mineiro, foi o segundo colocado do Grupo A com 15 pontos, ficando atrás apenas do Atlético Mineiro. Como já disse, foi até as semifinais quando caiu para o próprio Galo. Inclusive venceu a primeira partida em casa, mas acabou saindo derrotado aí na segunda partida. É um clube que já enfrentou outras equipes da Série A, como é o caso do próprio Atlético Mineiro, do Cruzeiro e do América Mineiro, né? E o amistoso deve acontecer na próxima sexta-feira em São Januário, e deve ter aí transmissão da Vasco TV. Segundo essa informação aí do canal Atenção Vascaínos, Emerson Rocha, grande jornalista, informou em seu Twitter e também ainda deu o horário também. Disse que deve ser às 19 horas lá em São Januário. Eu acho que é uma boa preparação válida, é importante ter esses testes, né? Tanto para a questão de jogadores e reforços que ainda estão buscando um certo ritmo, como é o caso, por exemplo, de Luco Orellano, enfim, outros que acabaram chegando nesse meio de temporada, ou jogadores para retomar aquilo que já vem fazendo, continuar com o ritmo de jogo para chegar no Brasileirão com uma boa casca. Até porque, por exemplo, a gente vai estrear contra o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro vai jogar a final do Campeonato Mineiro contra o América. Então, quem sabe aí já vai estar com um bom ritmo, já vai estar com um nível de intensidade provavelmente acima. Então, a gente tem que manter esse nível de intensidade para chegar no Brasileirão na ponta dos cascos. Como disse, também tem a questão aí, por exemplo, de Pedro Raul, vai que ele retorne a confiança dele, vai que ele faça gol, vai que ele inclusive bata um pênalti, né, e retome essa confiança dele,
porque não era comum ele perder tantos pênaltis. Então, quem sabe aí não pode ser um amistoso de preparação para retomar a confiança e manter um nível de intensidade aí razoável para o início do Brasileiro. Bem, como todo mundo sabe, o Vasco hoje vive uma certa expectativa por reforços, né? Então, como foi confirmado por Lucas Pedrosa na live sexta-feira, enfim, teve alguns cortes aí durante esse final de semana. Inclusive, ele recebeu a confirmação dessa negociação durante a própria live, aliás, de forma ao vivo. O Vasco tem interesse no atacante Lucas Braga, que pertence ao Santos. Ele é titular do Santos, tem cerca de 25 anos de idade e o Vasco chegou a fazer proposta. Segundo informações que vem do UOL, né, do excelente setorista que cobre lá o Santos, Lucas Musetti, ele deu informação de forma inicial, de forma exclusiva também, que o Vasco procurou o Santos interessado em Lucas Braga e perguntou qual seria o modelo de negociação. Em primeiro momento, o Santos cogitou uma troca de atletas, inclusive pensou em Aguinaldo em ir para a equipe paulista. No entanto, recusou e depois disse que queria só a venda, né? Só interessaria a venda do atacante. O Vasco, inclusive, fez uma consulta para saber quanto seria de dinheiro que seria necessário para contratar esse novo reforço. Porém, o Santos pediu tempo, pois ainda não conseguiu reforço. Para quem não sabe, o Santos foi eliminado do Campeonato Paulista na primeira fase, vive um pouco de crise, né? Enfim, em relação a reforços, não consegue contratar muito. E também aí o técnico Odair Helma, que é o técnico do Clube Paulista, acaba que não queria que fosse vendido. Então a conversa nesse momento, segundo informação do UOL, está parada. E o Vasco procura outras opções e lamenta que o Peixe haja dessa forma aí no mercado. O Vasco está um pouco chateado como o Peixe está agindo em relação dessa forma. Isso porque o Vasco já tentou também a contratação de Zanocelo, que era volante do Santos, tá aí com a crise, enfim. Então acontece que o Vasco está muito chateado e não pretende, por enquanto, negociar nenhum jogador hoje com a equipe paulista. Então vamos ver o que é que vai acontecer, se pode ser que essa negociação retome ou não. Então qualquer coisa a gente atualiza você aqui no canal do Pedrosa, torcedor vascaíno. E eu queria saber também a sua opinião sobre o que é que você acha, se Lucas Braga seria ou não um bom reforço. Comenta aqui pra gente, que a sua participação é super importante. Bem, torcedor vascaíno, agora vamos repercutir um pouco de uma excelente matéria que Tébaro Schmidt fez lá no GE, falando sobre Orelhano. Isso porque ele fez uma matéria buscando entender o porquê de Luca Orelhano, que foi o principal reforço do Vasco, quer dizer, pelo menos financeiramente, foi o maior investimento do Vasco nesse ano. E ele teve período lesionado, enfim, como é que tá essa adaptação dele? Porque o Vasco vive uma grande expectativa nele, é um atleta muito jovem, né? 22 anos de idade, então tem toda essa questão. Ele que voltou a ser relacionado a partir do jogo contra o ABC, enfim, e tem uma questão sobre ele ser tímido, como é que ele está reagindo. E aí Débora fez uma excelente matéria, entrevistando diversas fontes, diversas pessoas. Entrevistou o Abel Braga, que falou que ele está se soltando, está passando por esse período de adaptação. Entrevistou o próprio pai dele e que falou também como tá essa diferença, né? O nome do pai dele é Beto Orelhano, e falou sobre essa diferença, inclusive, do ritmo de treino. Que ele falou, para que se tenha uma ideia, que aqui lá na Argentina se treina com 20 quilos e aqui no Vasco se treina com 80 quilos. Ele sentiu muito essa mudança de treinamento e depois voltou a sentir, né? Assim, inicialmente, depois teve ali o período assim, um pouco fora de forma, talvez, enfim, sentiu lesão e acaba que tomou essa decisão, o Vasco tomou essa decisão de segurar um pouco ele para que ele se recuperasse bem. E o pai dele avalia como um excelente trabalho do clube e que foi um trabalho individual, enfim, avaliou de forma muito bem. Então, assim, vamos ver o que é que vai acontecer com ele. Acho que a gente tem que ter paciência, torcedor, com ele. É um cara muito jovem e que está participando por esse período de adaptação. Ele tá no Vasco há cerca de 2, 3 meses aí. Então, muito provavelmente ele deve render. Pelo que Abel Braga fala, que vê nos treinos, que vê também no próprio rendimento dele, em relação ao que ele já rendeu no Vélez Sársfield, que era o seu antigo clube, entende que ele é um cara excepcional, um cara muito bom e que é fundamental nessa equipe do Vasco e que o Vasco conta muito e vai cuidar o máximo possível para que ele esteja sempre na ponta dos cascos para ajudar o Vasco aí nesse Campeonato Brasileiro de 2023 e quem sabe no futuro aí também que ele se siga muito bem e que ajude o Vasco a conquistar bastantes títulos. Bem, é isso, torcedor vascaíno. Essa foi a primeira edição aqui do Boletim de Notícias dessa segunda-feira. Conto com sua ajuda, conto com seu like, com seu compartilhamento aí para ajudar aqui o canal do Pedrosa.
Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nada, beleza? Tamo junto aí, valeu, uma boa tarde e tchau!